Então, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 61, Ministérios. Eu separei aqui para vocês o que quer dizer essa palavra ministério. Ministério quer dizer, por exemplo, tem vários exemplos. Vamos supor assim, Ministério Público, né? A gente sabe que é um Ministério Público. Vamos dizer assim, um ministério, um território que é comandado, que é governado por um ministro, também é um ministério, né? Nas igrejas a gente vê tantos ministros, né, em algumas igrejas. Mas a gente vai ver o que quer dizer a palavra na sua essência. Ministério vem do latim ministerium, que quer dizer função, serviço ou posição ou função particular. Quer dizer serviço, posição ou função particular. Isso vem do latim, né? E vem do Mysterium. Então vamos ver o capítulo 61, Mistérios. Cada um administre aos poucos o dom como recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Da multiforme da graça de Deus, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver o que o Emmanuel traz para nós agora, né? Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério, essencialmente divino. Todo mundo recebe de Deus, do Senhor Supremo, do Universo, o dom de servir, ou seja, um ministério, essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difíceis em suas lutas sociais, é que você não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Então vamos ver, porque nós ainda temos alguns preconceitos, né, sobre o que é profissão, o valor de cada função, por exemplo, né? Uma pessoa que trabalha na limpeza pública, uma pessoa que é jardineiro, uma pessoa que é um simples alfaiate ou qualquer coisa assim, né? Serviçal, é um dom de Deus, é uma função. Ele está ocupando o lugar que ele teria que ocupar. É o lugar que foi destinado a ele. Ele deve fazer isso com boas intenções, porque o crescimento, a sorte é o crescimento. E a pessoa, mas quem tem uma posição mais elevada, considera que isso é um serviço pequeno, uma coisa pequena, uma coisa, né? Mesmo que você trabalhe numa fábrica, lá, funcionário de uma fábrica, na produção, é trabalho, é o dom, é um ministério. Você está cumprindo com a sua parte. Bom para aqueles que cumprem com a sua parte de uma maneira alegre, honesta, né? Que leve tudo a sério, que não fique reclamando, não fique, hoje eu não vou porque está chovendo, hoje eu não vou porque não sei o quê, hoje sempre uma desculpa para falhar de serviço, né? Sempre uma desculpa e assim vai. E aqueles que têm os seus profissões que são consideradas alta, né? O chefe da fábrica, por exemplo, o gerente de um banco, o chefe do serviço público, eles acham que eles estão por cima, né? Vocês me desculpem estar com a toalhinha, porque eu moro no litoral. E aqui é muito quente, eu tenho que ficar limpando o rosto toda hora. Desculpa aí, tá?
A gente soa demais. Aqui está fazendo agora 37 graus. Então, todo mundo está cumprindo com o seu ministério, o seu dom. O gerente do banco, o chefe o dono do supermercado, os funcionários do supermercado, o dono o médico, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, todo mundo está cumprindo com o seu ministério. Agora, só que devemos, como eu falei, levar isso muito a sério, muito honesto, porque tanto eu já fui funcionário como já fui chefe. Então, eu falava com meus amigos assim, olha, você vem para trabalhar 8 horas. Se você enrola serviço, se você voa no serviço, que é a gíria, né? Voa no serviço para o tempo passar, é roubo. Você está roubando tempo, você está roubando horas, você está roubando o dinheiro do seu patrão, porque você não está trabalhando 8 horas honestamente, né? E a gente sabe que no Brasil a gente trabalha só na parte da manhã. Na parte da tarde é só enrolação, infelizmente, tá? O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominados magnatas e proprietários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que ele seja. Então, o trabalho, a dignidade dele está na honestidade. A gente vê aí muita gente que tem um trabalho alto, um trabalho que eles se consideram superior aos outros, mas que não cumpre com tanta dignidade assim, com tanta honestidade, né? E vê muita gente que trabalha honestamente, de pedreiro, de servente pedreiro, de pintor, de ajudante de pintor, borracheiro, ajudante de borracheiro, qualquer coisa. Então, o importante no trabalho, o imprescindível para a nossa evolução, é apresentar um trabalho honesto, justo, sem reclamação, sem ficar chorando, né? Sem ficar choramingando pelos cantos. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública. Imagina se não tivesse esses profissionais de limpeza. Desbravadores de terras insalubres, chefes de fábrica, trabalhadores de imprensa. Homens não compreendem ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em dispenseiros da graça de Deus, né? Os homens ainda não chegaram, né, a essa conclusão. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Chegará o dia em que todos vão ter consciência da importância do seu trabalho no mundo, né? Imagine se todo mundo fosse chefe de fábrica, dono da padaria, médico, não tivesse os auxiliares, o pedreiro não tivesse... Como é que ia ser? Como que ia a produção, para onde que iria? O que ia acontecer? Então é preciso entender que ambos são eficientes servidores de Deus, do Altíssimo, né? O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem ideia egoística. De ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Né? Não foi isso que Jesus falou? Não junteis tesouro na terra, junteis tesouro no céu. Porque o da terra vem um ladrão e rouba, vem a ferrugem deteriora, né? E do céu ninguém mexe nele, né?
No concerto da humanidade, os homens se revezaram em posições sociais via reencarnação. O pobre e o rico, o superior e o inferior, socialmente falando, nada que significou senão uma face da moeda do processo evolutivo do ser humano. Por que isso? É uma face da moeda mesmo, porque a pessoa que é rico hoje é pobre amanhã, pode ser pobre amanhã. A pessoa que é pobre hoje pode ser rica amanhã, porque nós precisamos de viver todas as experiências possíveis para que nós chegamos numa evolução. A evolução é o alvo, a posição social é o meio. Não, quer dizer, a evolução é nosso alvo principal, a posição social é só um meio. Esse meio deve ser aproveitado o máximo possível para que o espírito evolua a cada existência, conforme François Nicolas Madeleine, cardeal de Mourle, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 9. Autoridade, tanto a riqueza, é uma delegação que terá que prestar contas àquele que se ache dela revestido. Não julgueis que seja ela conferida para lhe proporcionar a bom prazer de mandar, nem conforme a maioria dos potentados da terra. Como um direito, uma propriedade, Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nem uma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria alienável. O homem inteligente muitas vezes se orgulha disso e trata-se como menosprezo. Por quê? Porque Deus sempre fala isso, né? Sempre fala isso na Bíblia, nos livros, né? De estudo, que a gente não tem nada, porque quando Deus quer, quando lhe apraz, Ele tira tudo da gente, né? Tem até aquela história que a rainha da Inglaterra, lá, não é essa agora não, falou assim: Senhor, se o Senhor me der mais meia hora de vida, eu lhe dou toda a minha riqueza. Ele tirou toda a riqueza dela e levou ela na hora. Então, o homem inteligente, isso é uma história, tá, gente? Um homem inteligente muitas vezes se orgulha disso e trata com menosprezo o semelhante. No entanto, ele desperdiça sua encarnação assim, pois se chegou onde chegou foi com a ajuda de Deus, conforme Ferdinando, o Espírito Protetor, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, item 13. Se Deus em seus desígnios vos fez renascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo nas mãos de instrumentos com que podeis desenvolver por sua vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então é tudo feito com honestidade, com boa vontade, sem preocupar com níveis, com posses, com um monte de coisa, né? Com essas diferenças, né? Que o pessoal acha que tem. Do outro modo, quanto ao inferior, François Nicolas Madeleine, cardeal, Evangelho segundo o Espiritismo, também falou sobre isso. Sendo assim, podendo resolver os nossos problemas kármicos e a partir de nossas potencialidades podemos também contribuir para a evolução dos demais irmãos e para a sociedade planetária. Que possamos passar por essas duas faces da moeda de modo cristão e crescermos como espírito fazendo a vontade do Pai, sendo gratos. Obrigado, meu Deus, por isso. Obrigado por tudo. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Jesus nos abençoe muito.